Bem, na verdade, este espetáculo surgiu através de um projeto que eu iniciei com o Zarco, com a banda que compôs o espetáculo. Surgiu noutro contexto, acabou por não se concretizar e rapidamente percebemos que era um projeto que gostaríamos de trazer para as crianças loucas. Portanto, havia já algumas músicas compostas para um projeto que não tinha muito a ver com este, na realidade, e foi lançado o desafio ao Cachola para pegar nestas músicas, desenvolver um texto, uma dramaturgia, e transformarmos completamente a primeira versão que tínhamos do projeto. E a partir daí, a partir do texto do João, começámos a desenvolver as músicas, e pronto, foi assim que se iniciou. O projeto depois teve uma primeira fase de suposta apresentação, que depois também não se concretizou em 2020. Foi sendo adiado e acabou por culminar nesta fase de apresentações com a estreia aqui em 2022. É um desafio, não estava à espera de fazer este espetáculo. Também o convite foi-me feito este ano, já na perspectiva de estar a estreá-lo aqui nestas datas, e foi muito divertido porque é a minha segunda criação com as Crianças Loucas. Primeiro é um privilégio e é muito bom também perceber essa continuidade de trabalhar com música, trabalhar com os arcos, trabalhar numa dinâmica muito específica, uma estética muito divertida, muito pop, mas ao mesmo tempo é muito interessante não só fazer uma personagem em espetáculo, é também ter o privilégio de levantar boas questões, aqui escritas pelo Cachola, desenvolvidas também pelo Vicente e os próprios do Zarco, como lá está, pensar a cidade, pensar o fundo do mar, pensar a ecologia, que de repente em 2022 são assuntos tão latentes e tão gritantes e têm sido cada vez mais gritantes no meu dia-a-dia pessoal, e de repente ter de materializá-los em palco num espetáculo teatral e depois num espetáculo teatral com foco para as infâncias é muito, muito divertido, porque obriga-nos mesmo a ir a fundo e a tomar mais conta disso no nosso dia-a-dia. Então estes últimos meses têm sido assim uma atenção gigante, sei lá, com reciclagem, com o lixo das ruas, os carros parece que me fazem mais impressão, os fumos, tudo. Então, acho que o Gaspar torna-se um sentido alerta, não se torna só apenas uma personagem. O espetáculo é construído em torno de 3 questões. A primeira questão é porque é que há sapatos no fundo do mar. A segunda questão, porque é que devo levar sementes para os caminhos que percorro. E a terceira, porque é que a minha cidade começa dentro do meu quarto. Portanto, a partir destas 3 questões, podemos deduzir que todo o espetáculo é construído portanto, na necessidade de tentar compreender o lugar onde nos encontramos, o espaço da cidade, o fundo do mar, o espaço da natureza. Portanto, acima de tudo, eu acho que os temas principais têm a ver com sustentabilidade, ecologia, reciclagem, alimentação também, um pensamento em torno da possibilidade de uma alimentação mais saudável, totalmente virada só para os vegetais, sem carne animal, sem nada animal. Sei lá, agora estou a pensar na questão, por exemplo, da cidade. O que eu tentei, pelo menos enquanto escritor, autor, dramaturgo, foi tentar criar 3 espaços de filosofia ou de pensamento para as crianças, as crianças não, para todo o público, portanto, que pudessem ver e que pudessem chegar a questão, por exemplo, porque é que há sapatos no fundo do mar. É uma questão parva, à partida, no sentido que, se formos, lá está, ao seu sentido mais profundo, é relativamente parva. O nosso problema não são os sapatos no fundo do mar, os problemas são muito maiores, mas logo, a partir do momento em que tu ouves essa questão, num dos últimos espetáculos, na semana passada, houve uma data de miúdos que começaram a responder: é lixo, é lixo, é lixo. Portanto, este pensamento é automático, e da mesma maneira que tens os sapatos, tens uma data de outras coisas, sei lá, combustíveis que são despejados, de antigos, lá está, barcos que vão ficando abandonados, como o Gaspar diz, um barco no fundo do mar, um carro. Eu já vi um carro a cair para dentro da água e ninguém o foi lá tirar. Portanto, é porque é que há coisas que ficam em lugares para os quais não foram pensadas ou não foram idealizadas. Porque é que nós não temos uma necessidade de cuidar uns dos outros e de cuidar do que nos rodeia. Eu acho que os principais focos do espetáculo têm a ver com isto, e depois têm a ver com
Também respondendo ao que estavas a perguntar do quem é o Gaspar, eu acho que é um obcecado, acima de tudo. E é um rapaz com uma enorme incapacidade de interação com os outros e por isso vai recriando os seus próprios universos, onde se perde em vórtice, na sua loucura, lá está, na sua obsessão, na tentativa de organizar um pensamento, um campo lexical, na tentativa de conseguir, com tudo aquilo, portanto, toda a sua revolta, expressar-se e traduzir o que sente, o que pensa, as imagens que vai criando, seja num objeto, seja numa canção, neste caso é a barrigona, portanto, esta ideia do sapato poder ganhar um novo significado. Portanto, ele recupera os sapatos do fundo do mar, aproveita a sua forma para criar vasos e neles recria florestas, portanto, dá uma nova vida à sua cidade, uma nova vida aos seus sapatos. O espetáculo tem muito a ver também com isto, com o recriar, com como é que tu podes ressignificar. Lá está, daí também a questão da cidade, porque é que a minha cidade começa dentro do meu quarto. O primeiro espaço que nós conhecemos é o nosso quarto, aliás, o primeiro é o útero das nossas mães. A partir daí, são os quartos, tu que vais criando o teu quarto e tens esta ideia de que tens de ter o quarto arrumado, há determinadas coisas que têm de estar num determinado sítio, a roupa fica na gaveta de baixo, as meias na do meio, então tu naturalmente acabas por ser obrigado a iniciar uma organização, uma politização do teu espaço, portanto, deste espaço íntimo, pessoal, que é o do quarto. Eu acho que lá está, destes pontos todos, já me estou a prolongar, que o Gaspar vai partindo por aí fora na tentativa de materializar o seu pensamento, dar forma ao seu pensamento através da expressão. Na verdade, a música e os músicos não só acompanham o espetáculo, como são um personagem. E eles têm, de facto, um nome para o seu personagem. Eles são um grupo, são os Traquinas, e servem quase como consciência deste personagem, do Gaspar. São a voz do subconsciente que nos alerta quando podemos estar a pôr o pé num precipício, ou quando podemos estar a ficar demasiado conformados com o lugar onde estamos e se calhar alguém precisa de nos avisar para arriscarmos mais. Portanto, é a voz que vai alertando o Gaspar para dar um passo em frente quando ele tem medo de o dar, ou para dar um passo atrás quando não é a altura de o dar, por exemplo. E, portanto, eles acabam por ter este duplo sentido de, por um lado, musicar a história do Gaspar, e, por outro, ter esta voz presente na cabeça dele. E ao mesmo tempo, pelo menos para mim, acaba por ter quase um sentido irónico, porque a forma como eles falam com ele e o facto de eles se chamarem os Traquinas tem um lado irónico de o que é que a nossa mente às vezes é perversa e faz-nos olhar para as coisas de forma mais profunda, e muitas vezes aquilo que nós pensamos não são as coisas que nós dizemos. Então aquilo que ouvimos da boca dos Traquinas muitas vezes são as coisas que estão no nosso subconsciente. E portanto tem esta presença muito constante que acompanha toda a história e que não o deixa perder-se, mas que também não o deixa de ficar demasiado conformado. E que ao mesmo tempo anima e que musica toda a história. E portanto acompanham-no e fazem parte da consciência dele. O processo... nas Crianças Loucas, o processo, apesar de neste espetáculo haver uma encenação, pelo menos esta é a minha perspectiva, é sempre bastante partilhado em vários sentidos. No sentido em que existe um texto escrito pelo João, existe uma ideia de encenação montada por mim, mas depois estas ideias são partilhadas desde o primeiro dia e existe uma procura para encontrar a melhor forma para as materializar em conjunto. E, portanto, para mim nem faria sentido de outra forma que não estarmos constantemente a partilhar as ideias e à procura em conjunto e coletivamente de qual é que é a melhor forma para contarmos isto. E depois, para além disso, por exemplo, estávamos pela primeira vez, quase todos, ou pelo menos dentro do contexto das Crianças Loucas, a fazer um espetáculo para a infância. E, portanto,
também houve muito esta conversa sobre como é que se comunica para um público mais jovem. Será que se deve comunicar de forma diferente? Será que não? Será que devemos simplesmente criar o espetáculo que queremos criar porque o público mais jovem vai recebê-lo à mesma? Então também houve muito esta conversa de como é que podemos contar isto da forma mais eficaz ou que vai mais ao encontro daquilo que o João escreveu. Portanto, acho que houve sempre uma partilha bastante horizontal, na minha opinião, deste processo todo. Sendo que depois, em termos de ordem e de fases desse processo, como eu dizia no início, nós primeiro o Cachola escreveu o texto, e depois numa fase mais adiantada decidimos começar por trabalhar a parte musical. Portanto, pegámos nas letras das músicas, começámos a construir a banda sonora, e a partir do momento em que tínhamos as canções compostas é que iniciámos os ensaios com os atores, e portanto a partir daí é um processo de procura da interpretação e da encenação, com a aprendizagem da parte musical, e a integração também de toda a parte estética do projeto, com a cenografia, a animação em vídeo da Beatriz Bagulho e da Cuca, o trabalho de som com os músicos e com o desenhador do som, João Oliveira, a luz com a Diana Santos, e todo o processo, a assistência de encenação de Raquel. Estão-me a escapar pessoas, de certeza. Mas pronto, acima de tudo, a partir do momento em que a banda sonora estava composta, iniciou-se um processo em que toda a gente estava presente, principalmente os intérpretes estavam sempre presentes, e é uma procura coletiva com orientações da encenação para contar a história de forma mais fantástica, porque o universo que queríamos aqui representar e dar vida era um universo bastante fantástico, e de que forma é que conseguimos chegar mais ao fundo do público e das crianças que vêm assistir, pensando sempre que vamos também estar a falar para miúdos que vêm com os pais e para miúdos que vêm com as escolas, e portanto depois também é muito interessante ver como é que são essas reações. Pronto, penso que o processo foi um pouco isto. Não sei se vocês querem partilhar alguma coisa sobre o processo. Eu posso... a parte de tudo isto que o Vicente disse, é um grande desafio fazer este espetáculo, apesar de tudo, porque apesar de ser um espetáculo com foco para as crianças e ter este universo fantástico, é muito exigente na sua materialização, porque facilmente podemos correr no risco de facilitar a sua compreensão e a sua interpretação. Eu acho que o que foi ótimo de fazer este espetáculo foi justamente a nossa procura incessante para não simplificar as coisas, e com isto não é torná-las complexas, porque tudo, na verdade, tudo é complexo, mas é de que forma é que justamente conseguimos aceder a fundo nas pessoas que venham ver, de uma forma que as coloque a pensar e que as coloque a questionar, sem que lhes entreguemos as respostas. Eu acho que também é muito importante desta encenação, da imagem, dos próprios vídeos e animações da Beatriz Bagulho, da cenografia da Cuca, os próprios figurinos são sempre também expandir um pouco este lado da abstração para também dar esta opção de pensamento, não é? E acho que isso é que é muito bonito, lá está a ver o público quando reage mesmo durante o próprio espetáculo, vê-se isso a acontecer, e também demonstra muito que às vezes os espetáculos para a infância e os assuntos que possamos dizer sérios não têm forma nem feitio, na realidade. Eles têm de ser acessíveis dentro da sua amplitude e abstração e beleza. E acho que nesse sentido o nosso processo foi muito focado nisso, e acho que eu estou contente. Tal como o Vicente disse, isto foi um projeto. Inicialmente aquilo que existia, tu tinhas uma ideia de uma personagem, tinhas um nome principalmente, que era o Gaspar, onde sabia que era, à partida, um puto com muita energia e muita capacidade para se abstrair de tudo o que o rodeava e criar o seu próprio universo, fosse em que espaço fosse. E no início deste processo é impossível não falar do Gastão Reis, integrante do Josarco, baixista, que era uma das figuras também centrais na construção deste projeto e na construção destas melodias. Portanto, na fase em que eu acabo por me agarrar, porque eu fiz-me um bocado ao projeto, havia esta ideia de personagem e o nome. Havia um pensamento em torno de umas possibilidades de histórias que a mim nenhuma me agradava, a mim, não estou a falar do resto do grupo, e eu acabei por
há uma noite que pronto, eu já estava a picar há algum tempo também o Vicente para isso não pode ficar parado, devia mexer, e eles tinham uma vontade de fazer alguma coisa com aquilo. E há uma noite que assim, meio em modo de provocação, eu me virei para o Vicente e disse: só saímos daqui quando o texto estiver escrito. Isto era para aí 8 da noite, às 6 da manhã dei 2 cacetadas para ler o texto. E acho que isso para mim é assim, um momento bastante curioso no projeto, e é um dos pontos onde se calhar me identifico também com, há bocado quando perguntavas do Gaspar, com a personagem, com esse lado, ele entra ali num loop e tem de criar qualquer coisa com isso, sei lá, durante o espetáculo, há bocado também estava a dizer isso da criação de campos lexicais e de imaginário. Uma das minhas memórias de infância é do meu avô estar comigo ao colo, à janela, a descrever tudo o que via, literalmente, carro, parede, janela, homem, colher, sei lá, o que visse ele apontava. E eu, uma das coisas que também quis repescar da minha vida para aqui para o texto foi isso. Foi esse espaço de construção da observação, da necessidade de estar numa constante atenção ao que nos rodeia, e na criação também de um espaço sensível, portanto, desta personagem, né? A relação de repente dele com a pérola, aquele encantamento, não é assim um momento onde de repente o espetáculo meio que fica, quase que fica assim num espaço meio etéreo, né? E é engraçado porque a pérola é o fundo do mar, tem tudo menos éter, né? Então acho que para mim esse é um dos momentos chave do processo. Isto levou bastante tempo, é preciso também dizer. Isto começou a ser trabalhado em 2018, o texto foi escrito, salvo erro, início de 2019. Nós tivemos, portanto, esta primeira fase de desenvolvimento do trabalho, onde se criam umas primeiras melodias, já num trabalho entre o Vicente e o Zarco. De repente, portanto, cria-se esta história, a ideia do fundo do mar, da relação com o sapato, portanto, com algo que está fora do sítio. Nós, desde então, até voltarmos a pegar como deve ser no projeto, nos nossos sapatos, demorámos, portanto, foi 2020, 2021, só agora este ano é que conseguimos realmente avançar com isto. Já após passar por fase de processos de candidaturas, para tentar financiamentos para o projeto, portanto, a tentar verificá-lo ao máximo e a tentar fazer com que este também se pudesse cumprir na sua melhor forma. Aos gritos. Não, é muito divertido, não é? É um calor ótimo de receber, e sempre muito surpreendente, porque tu tens tanto tens as crianças que vão ser muito rápidas a responder-te logo a tudo, qualquer pergunta ou estímulo que tu lances, como tens às vezes grupos que vão estar muito acanhados, ou que se calhar nem por isso quer dizer que compreendam menos ou que se liguem menos com as personagens. Tem a ver também depois com a forma de cada um se relacionar com o que observa. Eu acho que tem sido bem acolhido, espero. Se não, crianças, apareçam, venham aí dar-nos na cabeça com o microfone. Não, eu só quero dizer, acho que é muito fixe porque, pronto, isto tendencialmente não acontece nos espetáculos para adultos, que na realidade é muito fixe quando os miúdos, por norma, querem logo desde o início relacionar-se com o espetáculo e fazem mesmo questão de mostrar isso, seja pela forma, porque o espetáculo, apesar de tudo, na entrada de público, já existe uma interação que não é propriamente espetáculo, mas o espetáculo na realidade já está a ser iniciado, e só acho que esse momento de interação é muito óbvio nesse sentido que estavas a perguntar, que eles querem-se logo relacionar, fazem logo questões, provocam logo. Hoje um miúdo estava ali numa brincadeira e ele a desejar que eu caísse, ele cai, mas assim de uma forma muito doce, de género, vamos ver qual é que é o... Não, mas é bonito ver, tipo, vamos ver qual é que é o limite destes atores e destas personagens, porque também isso é que é muito engraçado de ver as crianças assistir ao espetáculo, é que como elas têm essa noção de que aquilo está para lá do cotidiano, então sabem perfeitamente que podem ali também testar os limites. Não são só os atores que testam os seus limites, eles também como crianças no teatro podem fazer isso. Eu acho que isso é um gesto muito bonito que temos criado. Não, depois eu acho que há uma coisa que eu acho que, de certa forma, acaba por agarrar muito os miúdos ao espetáculo, que são as imagens que são construídas ao longo do espetáculo. Nós também quisemos apoiar muito toda a narrativa com a construção de imagens que dessem significado
esta construção de léxico que o Cachola falava, porque muitas vezes o espetáculo, a narrativa é não linear, ou quisemos procurar uma forma de não ser uma narrativa completamente tradicional e direta e óbvia, porque nos interessava ter essa linguagem e quisemos apoiar também essa linguagem com a construção de imagens, com objetos cenográficos, com a animação, e é muito interessante quando chegas ao exterior do teatro e ouves os pais a perguntarem aos miúdos o que é que achaste, o que é que gostaste mais, e aos miúdos a dizerem eu gostei foi do macaco, ou eu gostei foi da perla, ou eu gostei foi do rapaz com as folhas. Portanto, as imagens são logo uma parte que agarra muitos miúdos e que os faz ficarem com memórias muito fixas. E depois, por exemplo, na semana passada tivemos cá escolas, e é muito interessante como de repente os miúdos sentarem com os pais reagem de uma forma completamente distinta de quando estão com os pais. Eu até brincava com eles e dizia, isto são eles em sociedade, não é quando estão com os pais. Quando estão com os pais eles estão controlados, quando estão em escola são eles verdadeiramente. E então há uma contaminação de uns pelos outros. Então às tantas há um miúdo que começa a bater palmas e os outros vão atrás e começam todos a bater palmas, e de repente durante as músicas de repente aquilo foi um código que se criou e ao longo do espetáculo batiam palmas ou respondiam, e é muito engraçado ver que de repente as coisas que nós pensámos criar para que os miúdos conseguissem relacionar mais com o espetáculo estão de facto a funcionar, e eles de facto relacionam-se com esses momentos e com os personagens e com as imagens e com a música. Portanto, acho que as reações estão a ser ótimas. Muito obrigado aos três. Obrigado. Obrigado.